Tema da pregação como o tema do louvor, irmãos. Herdeiros de uma nova cidadania. Romanos 8, 12 até 17. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Romanos 8, 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho, papai querido. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Cristo, ou herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Podem sentar, amados. Podem sentar. Paulo, nesta carta que ele escreve aos Romanos, ele está trazendo um tratado. E este tratado talvez seja o livro mais interessante, bíblico, e até mesmo fora da Bíblia. Porque quando se fala no conceito do pensamento, seja ele de viés teológico, filosófico, sociológico, se a gente não passar por este crivo de Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, necessariamente a gente não compreendeu nada, até mesmo da área do pensamento. E aqui Paulo, quando ele está fazendo ou trazendo esta orientação para a igreja de Romanos, para esta igreja mesmo, ele está nos trazendo uma possibilidade totalmente diferente do que aquilo que a gente encontra no bojo da religião. Totalmente diferente daquilo que a gente encontra no bojo sistematizado de um princípio ou de uma ideia. Porque o que ele está trazendo aqui é uma proposta do sacrifício do Filho de Deus por cada um de nós. E o que ele está trazendo aqui também, nesta consciência, é a necessidade de nos envolvermos com Deus, mediante o sacrifício do Filho na ação do Espírito Santo, para que de fato possamos ter uma compreensão lúcida e exata daquilo que é o reino de Deus. Sacrifício do reino de Deus, ou sacrifício do Filho de Deus, efetuado na cruz, trouxe uma nova vida. Esta vida é uma vida no Espírito Santo. Sacrifício de Jesus também, ele nos trouxe uma nova consciência. Esta consciência também é a renovação do nosso entendimento. Sacrifício de Jesus apresentado aqui por Paulo também nos trouxe uma nova natureza. E essa natureza é do homem espiritual em detrimento do homem carnal, o homem que caminha para a morte. E aqui a possibilidade do homem que caminha para a vida, uma nova natureza. Também dentro desta proposta do sacrifício de Jesus, uma nova ação no Espírito. E esta pauta de uma nova ação no Espírito é que todos fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem somos nós? Aqueles que foram alcançados, aqueles que tiveram aqui efetivamente uma ação de sacrifício e que nos trouxe a possibilidade de vivermos uma vida no Espírito, de termos uma compreensão, um entendimento de uma mente renovada, trazendo em nós uma consciência de que somos homens espirituais, pessoas espirituais, seres humanos, conduzidos pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Já não andamos mais dentro daquele rudimento do velho homem, mas andamos em novidade de vida. É o que Paulo está falando aqui. E esta ação do Espírito ainda nos trouxe aquilo que nós chamamos regeneração.
pessoas que foram regeneradas em Cristo Jesus, pessoas que são morada de Deus, pessoas que trazem em si uma nova condição. No passado, quem éramos? Criaturas, caminhando para a morte. Quem somos? Pessoas vivas, regenerados em Cristo Jesus, eleitos para a vida eterna. Então o que eu era uma criatura, era inimiga, era totalmente de contrassenso com Deus, andava em dissonância com o reino de Deus. Quem nós somos, ou quem eu sou hoje? Sou filho eleito, e como eleito também nos trouxe uma nova cidadania, e esta cidadania é do reino de Deus, não é mais a cidadania deste mundo, reino das trevas, mas a Bíblia diz, Ele nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então somos filhos de Deus. Bem dentro desta proposta paulina, fomos adotados pela ação e pelo poder do Espírito Santo, temos uma mente que é espiritual. Então quando compreendemos, sim, eu fui adotado, mas se tem uma mente que é espiritual, logo tem a natureza de Deus em mim e na vida de cada um de nós, e esta natureza é espiritual. Então todo homem que se prostra ante Deus para compreender a glória de Deus, pela ação do Espírito Santo, estes compreendem. Todo homem que se prostra ante Deus, supostamente por uma religião, ele nada sabe. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a Bíblia diz também que se temos a mente de Cristo, compreendemos tudo e ninguém nos compreende muito bem, porque a nossa mente é espiritual. O nosso coração já não é o coração da morte, do pulsar, mas é esse coração que traz a consciência plena do sacrifício, daquilo que o próprio Deus fez por amor de cada um de nós, entregando o seu único Filho para que fosse à cruz pelos nossos pecados. Pertencemos ao reino de Deus. Eu posso afirmar, sim, eu tenho dupla cidadania, mas eu posso afirmar, sim, eu sou cidadão dos céus. Fui eleito em Cristo Jesus. Ele é dos céus, Ele veio do alto, logo Ele me chama também para esta realidade, não viver mais como este mundo vive, não estar submisso como uma criatura totalmente escravizada e que ainda traz em si a mancha do pecado, corrompida, mas alguém que traz a proposta de que a ação do Espírito Santo habita em nós e que traz esta consciência plena de que de fato somos espirituais, porque Cristo nos regenerou para a vida eterna e Cristo nos trouxe esta possibilidade de sermos reputados como cidadão do reino de Deus. E a gente leva este dilema duplo, enquanto homem natural, natural, enquanto homem espiritual, espiritual. Enquanto cidadão deste mundo, cumprindo todas as obrigações de um cidadão, enquanto cidadão do reino, contemplando a glória que há de vir. E aí Paulo está falando, agora você pega o seu coração também, e você olha para o alto, porque se você olha para o alto, você cogita o que é do alto, e se você cogita o que é do alto, logo Cristo vem para te buscar, mostrando que há uma diferença agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está falando ainda, em escrever a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele diz, no capítulo 2, versículo 3, parte última, ele diz, e não se embaraçem com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a batalha. Ele está falando para cada crente, olha, este mundo está te embaraçando? Se a resposta for sim, desembarace. Se tiver encantamentos, compreenda, o encantamento secular, ele nos seduz e ele nos embaraça. Logo, o simples fato de romper com os encantamentos desta vida, me faz perceber a glória de Deus e cogitar aquilo que é eterno. Aquilo que me salva, aquilo que me garante, aquilo que me traz uma certeza de que não estou aqui lutando em vão, estou aqui com uma perspectiva maior, o reino de Deus, a glória de Deus, porque este é o pressuposto de cada cristão.
O que éramos, éramos para a glória deste mundo. O que somos, somos para a glória de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos fez herdeiros com Ele. Então cada um de nós foi chamado para herdar. Cada um de nós foi posto à parte com esta disposição para ser herdeiro. Herdeiro da sua natureza. Herdarmos juntos a glória e o reino de Deus. É o que a Bíblia está propondo, irmãos. Eu não estou aqui a fim de querer pensar numa proposta estritamente humana, de que alguém que veio antes de mim criou um patrimônio para posteriormente eu poder herdar isto, mas quando der aí os 50, 60, 70, 80 anos, 90, eu vou passar também esta fortuna para outro que há de vir, porque de onde eu vim, a proposta é que eu voltarei como vim nu, volto nu. E tudo aquilo que eu conquisto em Deus, isto é o patrimônio que eu vou edificar para a vida eterna. O sacrifício da cruz, o reino de Deus, herança nos céus. Olhar aqui sempre pautado numa glória maior. O que estou fazendo aqui? Estou fazendo como homem que precisa de subsistência humana natural, mas com perspectiva na glória, porque quando deixar de viver aqui, e haverei de deixar de viver aqui, então estarei para sempre vivendo no reino e na glória de Deus, como herdeiro dos céus. Não existem outras possibilidades. Eu não vou reencarnar. Eu não vou nascer na consciência de outro, e não vou nascer no corpo de outro, mas eu fui chamado para compreender de Deus, e depois disso experimentar de Deus, viver de Deus e partir para Deus. Todo cristão é chamado para ter Deus e o reino de Deus como sua herança e sua garantia maior. Homens se embaraçam aqui. O servo de Deus não se embaraça, porque ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, a glória de Deus por definitivo. Isto é o que a Bíblia está nos propondo. Herdeiros da sua natureza, herdeiros da glória. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos redimiu, nos elegeu. É o que Paulo está falando, fomos eleitos nele. O seu Espírito nos deu uma nova natureza, vida espiritual, uma nova filiação. Fomos aceitos por Deus mediante o ato de justiça efetuado por Jesus na cruz do Calvário. Por mais que o homem fosse justo, sobretudo ele não conseguiria acentuar a sua condição. Pecador, inimigo de Deus, transgressor, e por mais que ele tentasse alcançar pelo bojo da religião, no máximo ele ia tentar agradar a Deus, buscar a Deus e encontrar a Deus. E quando se fala do Evangelho, não é o homem indo, mas é Deus vindo ao encontro do homem. Foi Ele que nos elegeu, foi Ele quem nos amou, foi Ele quem nos justificou em Cristo Jesus, foi Ele que pagou o preço por cada um de nós. Fomos aceitos por Deus mediante o ato de justiça de Jesus Cristo, irmãos. Então nós estamos aqui porque fomos aceitos, porque fomos justificados, fomos regenerados. Nós estamos aqui porque temos consciência de que nós somos herdeiros de algo maior. Não é de patrimônio físico, é de patrimônio espiritual. Não é de herança física, é de herança espiritual. É reino de Deus, é glória de Deus, é eternidade com Cristo, é contentamento, é poder experimentar aquilo que é de Deus, que é eterno, que não perece, que traz aqui uma alegria contínua, biblicamente falando, que traz uma proposta da nova cidade, um eterno amanhecer, o período mais belo do dia. E a proposta é esta. Agora vamos nos consolar uns aos outros com isto, e Cristo há de vir buscar o seu povo. É o que a Bíblia está falando. E Ele vem buscar.
E Ele já está batendo as portas. E se a gente embaraça com negócios desta vida, a gente perde o foco, a gente deixa de ouvir, a gente deixa de perceber, a gente deixa de contemplar. Os encantos deste mundo não podem me seduzir. Tudo passa, toda a glória passa. O reino de Deus permanece, a sua palavra permanece. A condição para a eleição é o sangue de Jesus. Você foi eleito pelo sangue de Jesus. Ele foi até a cruz, Ele derramou o seu sangue por cada um, por todos nós, nos elegeu, nos comprou, nos conquistou. Paulo ainda está falando, fostes comprado por bom preço. A gente não tem valor nenhum neste mundo. Deus te valorizou. Preço de sangue. Tenta imaginar aí o preço do sangue de Jesus por cada um de nós. Tenta imaginar o que Ele fez por cada um de nós. Ele foi à cruz, Ele nos comprou, nos redimiu, nos regenerou, nos resgatou. Precisava vir? Não, mas Ele veio. Como explicar isso? Não se explique, irmão, se vive. Bom, mas eu preciso compreender. Aquilo que você compreende é porque chegou à mente. Aquilo que você não compreende, a Bíblia está falando que isso é de Deus. As coisas reveladas aos homens, as não reveladas a Deus. Porque Deus me amou, eu não tenho a mínima ideia porque só sei que Ele me amou. E se eu tiver juízo, se eu tiver sã consciência, eu aceito este amor. Ele me valorizou, eu aceito o preço pago, Ele me comprou, eu sou dele, nós somos dele, nós pertencemos a Ele, não pertencemos mais a este mundo que perece, fomos adotados, o Espírito Santo nos trouxe esta compreensão. Todo cristão autêntico e verdadeiro, ele sabe em plena consciência de que de fato o Espírito Santo habita nele e a esperança que ele traz não é para este mundo, é para a vida eterna. Amém? Cabe a cada um de nós compreender o preço pago, preço do resgate. O Filho de Deus, que deixa a sua glória, Efésios 2, 5 a 7, esvazia de toda a sua glória, toma forma de servo, de homem, esvazia, toma forma de servo, esvazia, vai até a cruz e morre. Aí Paulo está falando agora, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele esvaziou por você, logo você se esvazia por Ele, em detrimento do reino e para viver bem dentro da comunidade, dentro do reino. Cabe a cada um de nós não só a compreensão do preço, mas o resgate. Ele me resgatou, eu fui resgatado, Ele te resgatou, nós fomos resgatados, pertencemos a Cristo. Você não pega isto que é santo e você não leva para profanar. Você é santo, você foi justificado. Você tentava, você não conseguia. Jesus veio e fez por você. É preço alto. Uma meretriz vende o seu corpo de bom valor por R$1.000. Um empresário é sequestrado e cobra dele aí R$1 milhão para devolver. Você vale mais do que isso. Para dizer a verdade, você não tem preço, porque você não tem valor. O valor que pode aquilatar você é o sangue de Jesus. Então, como compreender o valor do sangue de Jesus? Não tem como. Então, logo, você tem que compreender que se o sangue dele não posso ter uma dimensão de valores, o que ele fez por mim não tem preço. Aquilo que não tem preço não tem valor. Aquilo que tem valor não tem preço. O sangue de Jesus te comprou, te remiu, te redimiu, te trouxe uma nova possibilidade. E se de fato eu tenho esta consciência, quando nos tornamos
filhos de Deus, nós vagamente temos uma dimensão exata do que foi o preço do resgate e o que é ser filho de Deus. Compreendo, irmãos, vivemos melhor entre nós do que com os nossos próprios parentes. Todos nós, na nossa infância, quem era criança, foi criança, gostava dos finais de semana para ir para a casa dos tios para brincar com os primos, melhores amigos. Passou. Os primos envelheceram, cada um criou a sua família, os tios, os que não morreram estão por aí, cada um criou a sua célula familiar, mas nós estamos aqui ainda, reunidos para celebrar a glória de Deus. E olha que quando você chama o irmão de irmão, não é uma nomenclaturazinha, não é um pronome de tratamento, é coisa séria. Porque o mesmo sangue que te justificou, que te regenerou, que te trouxe a possibilidade de ser nova criatura, fez o mesmo com ele. Então esta é a família de Deus, este é o povo de Deus. É povo que, se tudo der certo, a gente vai estar aqui celebrando. Se tudo der errado, a gente vai estar aqui celebrando. Não é assim com os nossos parentes. Nós estamos aqui. E tudo quanto nós precisamos é ter um coração agradecido. Quando tomamos dimensão exata de tudo que foi feito, nos resta um espírito agradecido, sentimento de gratidão por saber que aquilo que eu não podia fazer por mim, Ele fez. Aquilo que não podia conquistar, Ele conquistou. Ele nos fez nova criatura, Ele nos fez dispostos para o novo reino, Ele nos trouxe a compreensão de uma nova pátria, Ele pôs em cada um de nós a noção de uma nova cidadania, cidadão dos céus, reino de Deus. Assim, qual é o seu endereço? Para o cristão tem duas respostas. Você quer o endereço físico do homem natural? Então é Rua Tamoio, quadro 115. Eu não sei o número da minha casa, passou, então não importa muito. Não, mas agora é em Cristo Jesus. Então é reino de Deus. E aí assim, habitado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O meu endereço físico pouco importa, mas o meu endereço espiritual, este já está na eternidade. Eu perco o foco de tudo aqui, mas eu não posso perder o foco de lá. Quando tira o foco de lá, você centraliza excessivamente aqui. E você tem que perder o foco daqui. Isso significa então desprezar este mundo? Não. Significa que tem muitas pessoas aqui que Deus amou e que, como resgatado e como alguém que pertence ao reino de Deus, cabe a nós resgatá-los também. Essa é a beleza do reino de Deus. Um cidadão fala de sua pátria. Se nós falamos muito deste mundo, a nossa pátria é aqui. O cidadão fala do seu ofício. Se nós falamos muito do nosso emprego, a nossa pátria é aqui. O cidadão dos céus, ele tem um ofício específico, é celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Um cidadão dos céus, ele está falando dos céus. Não tem que falar daqui, irmãos. Aqui já estamos saturados do que acontece aqui. E tudo que a gente fale daqui não é mais novidade para ninguém daqui, porque ainda Eclesiastes está falando que tudo já foi e há de ser no futuro. Então a gente vai vivendo o que a gente chama na psicologia uma reminiscência. A gente vive, mas para a vida eterna você não vai e volta. Você vai e você contempla aquilo que não tem fim, aquilo que é esplêndido, aquilo que não se foca única e exclusivamente dentro de uma percepção natural, mas aquilo que é espiritual e aquilo que te leva definitivamente para Deus. E aí, precisa falar muito do reino de Deus. Tem muitos crentes que falam pouco do seu reino, nada do reino de Deus, e muito deste reino. Inverte os valores, fala pouco de si, fale nada do reino das trevas, fala muito do reino de Deus. Seu coração cheio do reino de Deus, então é lá que está o seu tesouro. Seu coração cheio do reino deste mundo, é aqui que está o seu tesouro. Não pertencemos mais a isto aqui.
não desprezamos também. Conquistamos. E sabemos que fomos conquistados para algo maior. Um cidadão representa bem a sua nação. Aí Pedro está falando, mas vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar a virtude daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a nossa função, irmãos? A nossa função é proclamar o reino de Deus. É proclamarmos as virtudes do dono do reino. Amém? E assim, quem veio do céu nos levará de volta para o céu. Percam este ledo engano de prosperidade financeira, porque o seu coração não tem que estar estancado nestas coisas. Se a gente desaperceber de bens patrimoniais, compreendam isso, e aperceber-se do reino de Deus, tudo quanto precisamos Ele acrescenta em nossas vidas, tudo. Mas se desapercebermos do reino de Deus e focarmos no reino das matérias, este reino material, o reino de Deus fica cada vez mais distante, cada vez a gente fica mais envolvido com este reino daqui, a ponto de se embaraçar com ele e se perder nele. E você não foi chamado para se perder neste reino. Você é cidadão do reino de Deus, de lá. Você é cidadão dos céus. A sua cidadania não é daqui. A igreja só é uma embaixada de Cristo aqui. A igreja, ela não salva. A igreja agrega os salvos em Cristo Jesus para discutir acerca do reino de Deus. Missão da igreja. Esta é a missão da igreja. E se a igreja tem juízo, ela não vai querer arrogar para si títulos, e nem representante do reino de Deus como sendo alguma coisa que salva aqui. Você vem para cá porque você aceitou a fé em Cristo Jesus, todos quantos estão aqui aceitaram, e a gente caminha, e a gente consola um ao outro, e a gente dia a dia fica partilhando dons espirituais, até aquele momento que a gente não precisar mais viver por aqui. E a igreja, como estrutura física, ela é passageira também. E a minha oração sempre é que o Senhor possa vir buscar a sua igreja. Esse deve ser o clamor de cada cristão. Cabe a cada cristão representar bem o soberano desta embaixada, ou seja, uma embaixada sem representantes não é embaixada, irmãos. Uma embaixada, ela tem que ter o seu representante, e tem que ter aquele que representa o rei desta embaixada, o soberano dessa embaixada. Aqui nós estamos representando a glória de Deus, nós proclamamos a glória de Deus, nós anunciamos a glória de Deus. Estamos aqui, mas não somos mais daqui. A missão diplomática de cada um de nós representa bem este reino. Nós falamos a língua do reino, nós anunciamos a glória do reino, e nós damos provas do reino de Deus. Nós somos isso. Você tem que falar a língua do reino, você tem que anunciar a glória do reino, você tem que viver para representar bem o reino de Deus. Não é assim, olha, e se eu saio do meio e mesclo no meio de uma multidão, quem vai me compreender? Quem vai saber quem eu sou? Se você for um cristão, você vai ser perceptível. Não é porque você veste diferente, não é nem isso. Não é porque você deixou o cabelo crescer, deixou de usar joias, não é nem isso. É porque você é sal, você é luz. E quando for momento de decidir com coerência e com santidade, você sempre vai fazer a diferença. Crente representa a glória de Deus. É tão bom quando somos identificados pelo que representamos. Eu já falei isso para vocês, pleno litoral nordestino de bermuda, comprar um açaí, a menina olhou para mim e falou: você é crente, né? A paz do Senhor. É coisa louca, irmãos. E aí ela já olhou para a Graça e falou: ora por mim. Não tem senso. O pessoal está lá no meio de todo mundo, o cristão destacou.
E quantos dias vocês vão ficar aqui? Porque o dia que eu não puder vir, eu mando alguém. E no outro dia, ela não pôde ir e mandou uma outra representante. É você que é o irmão? É você que é a irmã? Sim, somos nós. Pois é, eu vim representando. Tem como você orar por mim também? Então, se você de fato representa o reino de Deus, você não precisa nem anunciar do ponto de vista de proclamar abertamente. Você só vive. E os que estão à sua volta vão contemplar, vai desfrutar do que você anuncia e proclama por sua atitude, por sua postura, por sua coerência, por sua distinção espiritual. Você tem discernimento de tudo, ninguém compreende você, senão que sabe quem é você. Fala para o seu irmão: olha, eu sei quem é você, posso não te compreender, mas eu sei quem é você. Você é remido, você foi resgatado, você é a nova natureza, o Espírito Santo habita em você, o reino de Deus é seu por garantia, você pode herdar, toma posse, desfruta, contempla, anuncia, viva, represente. E a gente não se embaraça com negócios desta vida. Não nos embaraçamos, irmãos. Toda a dimensão exata da grandeza, da soberania deste reino, nós representamos aqui. Talvez seja questão de todos os dias você ter que olhar no espelho para escovar os dentes ou fazer a barba, porque você vai estar vendo o reflexo de alguém que foi chamado para transmitir o reino de Deus. Bom, mas eu não faço barba. Você faz maquiagem. Bom, mas eu não faço maquiagem. Você penteia o cabelo, né? Mas eu não penteio o cabelo. Ah, sei lá, você vê sua sombra no sol. É o suficiente para você compreender que é a sombra de alguém que foi remido e redimido por Jesus. Jesus se envolveu totalmente com você, para que você pudesse se envolver totalmente com Ele. Ele é seu. Você pode chamar de meu. Você pertence a Ele. Ele já te disse que você pertence a Ele, e a proposta é: tu és meu. Pertencemos a Ele. E quando Jesus foi à cruz, momento chave, ápice, ele traz uma palavrinha interessante: tetelestai. Todos cantamos isso e sabemos o que significa, não é? Está consumado. Está totalmente pago. Ele já consumou a sua salvação. Agora você tem que consumar a sua adoração. Ele foi à cruz por você. E Ele está te chamando agora para ir à cruz por Ele. E é o próprio Jesus lá no Evangelho de Mateus, que se alguém quiser segui-lo, tome a sua cruz e vá após Ele. Não é a sua cruz do ponto de vista terapêutico. Eu vou pegar a minha própria cruz e vou me crucificar nela. Não. Essa é o seu ego, só que vai e ele te crucifica, e quando você achar bem, você desce da cruz. É a de Cristo. Você crava o seu ego, você deixa de existir e você passa a coexistir. Amém? E assim, irmãos, o telelestai é via de mão dupla. Ele já pagou o preço. É a sua parte agora. Ele já foi à cruz por você. Agora é a sua parte. É a sua vez. O que Ele fez por você, faça ao outro. Faça naquele que precisa ser alcançado. Amém? Ele consumou a sua salvação. Agora cabe a você proclamar esta salvação. A sua natureza é de Cristo. Seu pensamento é do alto. E aí Paulo está falando
Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois já estáis mortos, e a vossa vida já está escondida em Cristo, e de Cristo em Deus. Então nós somos estas pessoas. E eu quero trazer esta mensagem de forma que possa perturbar a vossa alma e fazer com que vocês tomem postura diferente. Bom, ele já pagou o preço. Você tem que ter esta consciência do preço pago. Amém?